Olá, discente! A nossa aula 6 é a continuação de nossos estudos relativos aos trabalhos acadêmicos e científicos. Nesta aula, iremos estudar artigos científicos, monografias, os projetos de pesquisa, os relatórios de pesquisa, bem como os relatórios de estágios supervisionados. Então, já é o segundo bloco. E neste segundo bloco de estudos relativos aos trabalhos acadêmicos e científicos, nós vamos realmente perceber e também demonstrar a você que esses tipos de trabalhos têm uma característica muito normativa. E essas normatizações ou regras são definidas geralmente pela ABNT. E eu tenho certeza que, como bom estudante, você sempre escutou falar da ABNT. Na verdade, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é um órgão institucional que tem a função de definir regras técnicas para grande parte das produções que fazem parte de nossa vida cotidiana. Então, a ABNT não só é uma norma técnica para a produção científica, para a produção acadêmica. Na verdade, as normas da ABNT estão em muitos aspectos de nossa vida cotidiana. Posso dar alguns exemplos para você. Um primeiro exemplo. Os aparelhos odontológicos, por exemplo, quando nós vamos ao dentista fazer o tratamento odontológico, todos aqueles aparelhos, todo aquele ferramentário específico da odontologia são definidos não só pela forma, mas pelo tamanho e pela função também, pelas regras e pelo Comitê de Odontologia, que faz parte da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Uma outra normatização muito importante é sobre os extintores de incêndio. Os extintores de incêndio também são normatizados pela ABNT. Muitos materiais elétricos e eletrônicos que fazem parte do nosso cotidiano também são normatizados pela ABNT, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. E essas regras são definidas por um mecanismo que a ABNT chama de normalização. A normalização é uma regra específica para aquela determinada produção técnica. Então, a produção científica precisa de regras, precisa de normatização, precisa de organização. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, vem contribuir com a qualidade de organização da produção acadêmica. Então, nesta aula 6, a partir dos estudos dos artigos científicos, do que é uma monografia, do que são os projetos de pesquisas e os relatórios de pesquisa e de estágios supervisionados, nós vamos ver que as regras que estruturam esses trabalhos, que determinam as normas desse trabalho, advém da ABNT e cada uma delas tem um escopo, cada uma delas tem uma ementa que diz respeito àquele tipo de trabalho acadêmico e científico. Muito bem, esclarecido esse detalhe técnico, vamos então ao trabalho científico e acadêmico que chamamos de artigo científico. Os artigos científicos são trabalhos acadêmicos extremamente importantes no processo da aprendizagem científica. Cabe aos artigos científicos ser um documento de cunho também científico para demonstrar como o processo de pesquisa foi desenvolvido. Então, vamos falar agora do conceito de artigo científico e vamos falar também das características que compõem a produção do artigo científico enquanto um trabalho acadêmico. Antes de entrarmos no mérito
realmente acadêmico dos artigos científicos, é bom lembrar também que esses tipos de trabalhos, eles serão bem exigidos de todos os estudantes, de todos vocês, na medida em que vocês avançam nos respectivos cursos e que você avança no seu curso superior. Então, ou eles são exigidos no decorrer da sua formação profissional, ou eles são exigidos ao final da sua formação profissional, notadamente no que chamamos de TCCs, ou Trabalho de Conclusão de Curso. Muita gente tem dúvidas entre se o TCC é gênero ou se o TCC é espécie. Na verdade, o TCC é o termo genérico em que nós tratamos todas as modalidades e tipos de trabalhos científicos e acadêmicos que são de conclusão de curso. Por isso o termo TCC, por isso a sigla, que significa Trabalhos de Conclusão de Curso. Então, dentro desse guarda-chuva um pouco mais genérico, que são os TCCs, eu posso ter como modalidade de TCC um artigo científico, uma monografia, um projeto de pesquisa, mais a pesquisa realizada, como posso ter também o estágio supervisionado como TCC e durante a realização do estágio supervisionado e ao final do estágio supervisionado, eu tenho que produzir o meu relatório de estágio supervisionado. Por isso nós chamamos de TCCs, porque dentro do gênero TCC nós temos várias espécies de TCCs ou de trabalhos de conclusão de curso. Por outro lado, essas espécies de trabalhos científicos e acadêmicos podem também ser desenvolvidos ao longo do trabalho de vocês. Nada impede que, do ponto de vista metodológico e didático, o seu professor, a sua professora, peça um artigo científico, por exemplo, ou uma monografia, como um trabalho final da própria disciplina. Bem, então vamos agora ao conceito de artigo científico, a sua normatização ou normalização da ABNT e as características do artigo científico como um trabalho acadêmico. Bem, de acordo com a NBR, que é uma normalização brasileira que vem da Associação Brasileira de Normas Técnicas, então, de acordo com a NBR 6022, que é o documento específico que diz o que é o artigo científico, este trabalho acadêmico é parte de uma publicação de autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processo e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, é uma produção acadêmica, é um documento, esse documento tem uma forma, esse documento tem um conteúdo e, se tiver dentro dessa forma específica determinada pela NBR 6022, nós sabemos que se trata de um artigo científico. Então, mais uma vez, o artigo científico é parte de um estudo de autoria determinada que vai demonstrar, que vai apresentar e discutir ideias, técnicas, processos, pesquisas e os resultados dessas pesquisas em diversas áreas do conhecimento científico. Neste caso, o artigo científico se mostra em uma parte textual. O artigo científico é um texto científico que tem determinadas características normatizadas pela NBR 6022. Ainda de acordo com a NBR 6022, existem dois tipos de artigos científicos. O primeiro é o chamado artigo de revisão, em que o artigo ele é estruturado, ele é escrito a partir de uma compilação, a partir da reunião
de vários conceitos, inclusive conceitos e teorias encontrados em livros, em uma determinada bibliografia, que fala sobre o objeto de estudo, nosso objeto de estudo, o fenômeno estudado. Então, na NBR 6022, existe essa conceituação específica sobre o artigo de revisão, que é parte de uma publicação de um artigo que analisa e discute uma ou várias informações já publicadas. E essas informações, prezado discente, geralmente está em bibliografias adotadas na disciplina, seja a bibliografia básica, seja uma bibliografia complementar, ou seja, uma bibliografia que é fruto da sua pesquisa relativa ao assunto estudado. Então, o artigo de revisão, ele visa juntar, demonstrar quais os conceitos, quais as teorias, quais as definições que falam a respeito do tema ou do objeto estudado por você nas respectivas disciplinas. O segundo tipo de artigo científico chama-se artigo original. O artigo original é parte de uma publicação científica que apresenta temas que são inovadores, temas que são ainda não muito explorados por uma bibliografia. Por isso, o termo artigo original. Geralmente, são estudos do tipo exploratório e indutivo. Lembra-se do método indutivo que estudamos um pouco anteriormente? Muito bem. O artigo original, ele é um tipo de estudo indutivo do tipo exploratório. Por quê? Porque ele tem um caráter de ineditismo. Enquanto o artigo de revisão já é baseado em informações já publicadas, o artigo original tem um valor de ineditismo considerável. Embora, mesmo no caso do artigo original, você tenha pouca bibliografia, mas certamente, em alguma medida, você vai encontrar alguma informação científica. Mas não tanto, porque você está começando a estudar aquele fenômeno, aquele objeto de estudo, e de maneira indutiva e exploratória. Bem, um outro aspecto importante dentro dessa discussão da produção dos artigos científicos como trabalhos acadêmicos é como os artigos científicos são estruturados do ponto de vista textual. Então, todo artigo científico tem 3 partes textuais. Primeiro, as partes pré-textuais. Essas partes pré-textuais são o título, os nomes dos autores ou das autoras e mais o nome do professor, professora, orientador, orientadora. O resumo, que consiste em um resumo sobre o que nós estamos trabalhando, geralmente um resumo de 150 a 200 palavras, e mais as chamadas palavras-chave, que são palavras que dizem respeito ao próprio resumo e que estão lá no resumo. Então, no artigo científico, a função das palavras-chave é identificar as temáticas mais gerais do artigo científico, ou do que aquele artigo científico está tratando. Então, essas são as partes pré-textuais de um artigo científico. Do ponto de vista da parte textual, chamada propriamente dito a parte textual do artigo científico, essa parte textual ela é constituída da introdução do artigo científico, do próprio desenvolvimento do artigo científico e da sua conclusão. Costumam fazer parte
da introdução, a demonstração, a explicitação do tema, dos objetivos, a apresentação do que é o seu objeto de estudo, qual é o seu fenômeno estudado e a apresentação do próprio artigo científico em capítulos. Do ponto de vista, né, da parte de desenvolvimento propriamente dita do artigo científico, ali nós teremos, primeiro, a fundamentação teórica referente ao objeto de estudo ou ao fenômeno estudado. Então, a fundamentação teórica é uma parte extremamente importante dentro da feitura da realização de um artigo científico. Porque é na fundamentação teórica que você vai demonstrar para seus leitores, para os estudantes que tiverem acesso ao seu artigo, ou as pessoas que participam dos congressos e encontros nos quais você está defendendo o seu artigo científico, ou até mesmo frente aos seus colegas de turma. Então, a fundamentação teórica é uma dimensão extremamente importante, porque é ali que você vai demonstrar quais os conceitos que você está utilizando para analisar o seu objeto de estudo, quais as teorias, quais os autores, e também é na fundamentação teórica que você vai fazer as suas citações, sejam as citações diretas, até 3 linhas, com mais de 3 linhas, sejam as citações indiretas, sejam as citações que nós chamamos de APUD, ou uma citação de outra citação. Então, a fundamentação teórica, ela inicia a parte textual do artigo científico, demonstrando qual é, como o nome já diz, qual é o seu referencial teórico, a partir de que teorias, a partir de que conceitos e definições você está partindo para estudar o seu objeto ou o seu fenômeno. Posterior à fundamentação teórica, vem os capítulos de apresentação do seu fenômeno estudado, vem também o capítulo da metodologia, em que você explicita que tipo de metodologia e que tipo de pesquisa você está se utilizando ou das quais você se utilizou para chegar ao final de sua pesquisa. E um outro subcapítulo da dimensão textual de um artigo científico é exatamente o capítulo da análise e interpretação dos seus dados. Ora, seus dados estão explicitados no capítulo anterior, que é o seu capítulo metodológico. Feita, então, ou feitas, né, então, a análise e a interpretação dos dados e fechado esse capítulo, nós podemos, não é, já estruturar o subcapítulo da parte textual, que é o capítulo da conclusão, cujo nome já, não é, já nos demonstra que será o capítulo em que nós vamos concluir e demonstrar quais foram os resultados de nossa pesquisa. Então, comumente faz parte, né, da dimensão textual do artigo científico, a fundamentação teórica, o objeto de estudo, o capítulo metodológico, o capítulo de análise e interpretação. Depois de contextualizada toda a nossa pesquisa através desses subcapítulos, nós passamos para o terceiro capítulo da parte textual, que é a conclusão. Feita a conclusão, nós teremos agora a parte pós-textual. Na parte pós-textual, nós teremos as referências, ou seja, que bibliografia nós consultamos. E existe uma relação bem importante entre as referências e a fundamentação teórica. Se eu tenho um livro referenciado ou uma revista científica referenciada no capítulo pós-textual das referências, eu preciso ter esse livro, essa revista citada na fundamentação teórica. Se eu fiz uma citação na fundamentação teórica, eu tenho que obrigatoriamente, necessariamente, referenciar este material. Então, na parte pós-textual,
nós temos as referências, nós temos os anexos, nós temos os apêndices, nós temos os glossários. Então, os artigos científicos, enquanto trabalhos acadêmicos, têm esta formação. Outro trabalho acadêmico de grande importância na vida dos estudantes de todo o mundo são as chamadas monografias. As monografias são trabalhos científicos acadêmicos que visam um estudo mais aprofundado sobre um determinado fenômeno e atentem para a construção semântica deste nome. Mono, que significa um, e grafia, que significa escrita. Então, a monografia é a escrita de um fenômeno sobre um aspecto, assunto que está sendo pesquisado cientificamente. Do ponto de vista da estrutura textual, nós seguimos a NBR 14724/11, que vai nos dar as condições gerais de produção dos trabalhos acadêmicos, sobretudo as monografias, e as monografias são relativas à graduação, as dissertações, que são TCCs relativos ao mestrado, e as teses de doutorado. Então, a NBR mais geral, para nos guiar e nos definir as normas dos trabalhos científicos de uma maneira geral, é a 14724/11. Nós estamos disponibilizando para você, no material desta aula, bastante referências sobre a 14724. Embora, um pouco mais na frente, nós vamos retornar a essas informações. Um terceiro trabalho acadêmico bastante importante são os chamados projetos de pesquisa. Ora, a gente vem trabalhando, não é, na disciplina de metodologia da pesquisa científica. Então, é na nossa disciplina que a gente aprende também o que é pesquisa. Vamos falar, inclusive, sobre pesquisa na nossa aula 7. Mas agora vamos focar no que seja o projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é uma espécie de guia, de roteiro, para organizar o nosso processo de pesquisa. Então, um projeto de pesquisa, ele tem elementos que o constituem, como a introdução, como os objetivos, como a metodologia, como a fundamentação teórica, como um cronograma a ser desenvolvido, ou seja, uma pesquisa tem tempo e lugar a ser desenvolvida. Então, o cronograma nos dá a ideia das etapas a serem desenvolvidas no processo da pesquisa e o tempo que nós vamos gastar na respectiva pesquisa. Estamos também disponibilizando para vocês informações complementares sobre o projeto de pesquisa. No entanto, o projeto de pesquisa, ele também é definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas através da NBR 15.287 de 2011. Esta NBR 15.287 vai nos dizer exatamente como produzirmos os nossos projetos de pesquisa. Quais os elementos que o constituem e textualmente o que deve conter os projetos de pesquisa. Por último, estamos estudando também os chamados relatórios de pesquisa ou de estágios supervisionados. Então, os relatórios de pesquisa têm uma relação muito próxima com o projeto de pesquisa. Acontece que o projeto de pesquisa, como um trabalho acadêmico, antecede a própria pesquisa, porque vai organizar os passos dessa pesquisa. O relatório de pesquisa tem uma função posterior de mostrar como esta pesquisa de fato foi realizada, quais foram as metodologias utilizadas e quais os resultados desta pesquisa. Também relativos aos estágios supervisionados, os relatórios de estágios supervisionados servem para demonstrar as etapas de realização, de execução de nossos estágios. E reparem, tanto algumas pesquisas como os próprios estágios supervisionados, estes trabalhos acadêmicos também são espécies de TCCs. Ou seja,
de trabalho de conclusão de curso. Então, para que nós possamos ser aprovados em nossos TCCs, precisamos não somente entender a importância metodológica desses trabalhos, mas nós precisamos dominar o corpo normativo desses trabalhos. Do ponto de vista da ABNT, nós também temos uma normatização para nos guiar, para nos dizer, para nos demonstrar quais as estruturas textuais e formais que fazem parte dos relatórios de pesquisa e dos relatórios de estágios supervisionados. Trata-se da NBR 10.729 de 1989, que ainda está em vigência. Então, para que vocês possam, de uma forma segura, de uma forma metódica, de uma forma realmente científica, desenvolver todos esses trabalhos, vocês precisam do conhecimento do que sejam esses trabalhos, vocês precisam entender a função metodológica deles, mas você também precisa compreender quais as normatizações que fazem com que esses trabalhos tenham validade científica e tragam a credibilidade científica para o seu processo de aprendizagem. Muito bem, em nossa aula 6, nós tratamos do segundo momento de nossos trabalhos científicos. Então, bons estudos e até a próxima aula.